Começando mais um Trilados, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e Marcos Paulo Reis. Hoje a gente vai ficar até as 10 da noite falando aqui. Vai ficar um monte de pi, é palavrão atrás de palavrão. E bom que hoje ele tá irritado. Caralho, posso, já comecei com a palavra errada. Primeira coisa, tá aqui pra mim tô em casa, né? Mas eu prometi, vamos prometer pra nós todos. Não, aqui a gente vai quebrar, nem sei o que é, nem sei o que é. Porque senão vai ser uma puta nostalgia, vão achar que a gente é chato pra cacete, que só tem que falar dos dias de hoje, que não adianta falar, eu fiquei preocupado com isso. Vamos tentar falar só de high-tech, futuro, como é que estão, senão eu não vou falar que a gente é muito chato. Vamos pegar filme de ficção científica então pra falar, senão não vai dar, cara. Não, mas é legal demais estar aqui com o Ricardinho, tem história, quase um fundador da minha história, da minha vida, a família dele e ele. Esse aqui então não se fala, né? Mogi, porra, essa galera toda, ele, Ivan, Leandro, começaram lá atrás comigo também. O Roenes tem quase a minha idade, né? Então vamos falar de história recente, Projeto Aqua. Nossa, cara, uma coisa, Projeto Aqua, devo demais. Pior que a gente tá falando de coisas que as pessoas não conhecem. Projeto Aqua era uma academia que tinha aqui na Faria Lima. E na realidade era uma academia de bairro que teve a sorte de abrirem a nova Faria Lima na frente dela. Isso, a gente colocou lá, fizemos uma história lá, chegou a ter públicos grandes para um quarteirão para ver um biatlo de 503, que era 500 metros nadando e 3 mil correndo. O Fabinho, que naquela época não era um grande corredor, ia. Sim. O Mansur ia, o Leandro Macedo ia, todo mundo ia, o Brasil ia lá fazer a prova e tinha uma bateria final. Era uma coisa meio estelar, né, cara? Aqueles 10 melhores. Que a gente até dava premiação em dinheiro. Não era pouco, não. Não era pouco, não. E não é década de 90. Isso em 2000, começo de 2000 que rolava isso. Em 2000, não foi a última que eu corri foi em 2004. Olha isso, foi até 2004. Não a Andréia foi. A gente tava namorando e aí a última que eu corri foi em 2004. Eu fiz essa no profissional, porque quando a gente olhei a lista de inscritos lá, eu falei, da premiação até o quinto, tinha 3 inscritos, eu falei, eu vou no profissional. Mas você vê, né? Mas você vê, uma coisa que era uma coisa feita por mim, que era caseiro, eu e uma equipe de professores, que hoje pode ser repensado, porque tá tudo parado. Tem que ser repensado. Tem que ser repensado, vamos lá. Galera que é dono de academia, Bodytech, todas as grandes academias. Mas você lembra que, a gente tava lembrando, lembra que tinha uma academia que era na Guilherme Dumont Vilares, no Morumbi? Fazia, lá no final. No finalzinho, que era um sobe e desce lascado. Cara, eles faziam muito. Tá exatamente. Entendendo? E eles continuaram até fazendo, mas acho que a academia, não sei nem se existe mais. Fechou. Agora, de novo, as academias que querem sempre se reinventar, né? Elas podem voltar a fazer esse porta tipo de entrada, porta de entrada. Porta de entrada. Isso, e do Athlon também. Eu tô muito feliz que esse final de semana, o mês que vem vai ter um em Barueri, porque é o cara que não sabe nadar, que não é uma porta de entrada. Cara, é a melhor porta de entrada do triatlo mundial, tá? Sim. Então, porque a bicicleta, todo mundo entra depois, mas, a gente tá falando aqui de duatlon, nadar e correr. E quando você recebe alguém também para fazer triatlo, você não tem que falar pro cara, vamos fazer logo os 3 de cara, tá entendendo? Faz o revezamento. Faz o revezamento, se adapta primeiro a 2 modalidades, para depois colocar uma terceira modalidade. Cara, é o que você falou, a gente pode ficar falando horas aqui, mas eu acho que se a gente tivesse várias escolinhas, aí hoje só tem o Juraci, basicamente, trabalhando, eu acho que muito bem, né? Você pode saber, eu acho que é. Por qual razão terminou o SP Open? Eu acho que por questão de grana mesmo, acho que não fechava a conta. A gente ano passado fez, Marcão, o TBS, a gente resgatou o TBS. Cara, o TBS, a UTBS, que é a União dos Triatletas da Baixada Santista, e a gente tinha uma verba lá que o Chiro não conseguiu usar para algum evento, não sei o quê, e a gente conseguiu essa verba e revertemos fizemos um biatlon. Quem ganhou foi ele, o Chiro ganhou. Ele ganhou? Fizemos um biatlon na areia de Santos, assim. Então nadava 500 e corria 2 quilômetros na areia da praia. Não parou nada. Você sabe que será que hoje, o Fabinho e Ricardo Randy, se nós fizermos, a galera vai aparecer, não vão achar uma coisa muito fuleiro, muito eu acho, então aí cabe a vocês, entendeu? Teve o quê? Uns 200 inscritos, apareceram umas 100 pessoas. Porque o cara, hoje é o pedal longo, não sei o quê. Mas, cara, é um baita treino, cara. É o que eu falo. Mas é que eu acho nada como uma competição, como você pegar fazer uma forma de treino. Mas eu acho você nunca vai conseguir fazer a força. Eu acho que isso é fundamental, a utilização de treinadores. Né? De a gente pegar aí uns 5, 6 alunos e falar assim, vocês vão fazer.
Concordo com você. É importante pro concordo. esporte. Né? É importante pro Mas eu esporte. concordo. Mas aí você fala dos treinadores. Eu acho que parece que a confederação hoje tem lá o nível 1, nível 2, nível 3. Parece que existe uma formação Sim, de técnico, sim. que é muito legal. Existe. É legal que eles entendam que isso é importante. Tá entendendo? Porque é o que o Fabinho falou. Alimentar o mercado. Não, e o Fabinho falou bem. Cara, o cara que faz biatlo bem, acabou, vai fazer tudo bem, tá? O cara sabe sofrer, porque aquela prova tira sangue da boca. Sim. Tá entendendo? Se Ah, não, for você fazer corre com sangue na boca mesmo. E aí é uma proposta que deveria estar ali dentro daquela formação. Não é que é uma besteira, é importante. Muito. Mas ele tem que vir dos técnicos, a galera que está lá botando muito mais o triatlo, as grandes assessorias de triatlo, que hoje, como eu falo sempre pra você, Ricardo, você sabe que hoje o meu triatlo não é grande, mas você tem grandes assessorias de triatlo aí hoje Sim. que podem trabalhar. Mas, de novo, só que não tem uma coisa que tinha na época deles, né, cara? Você não tem o sub-15 e sub-17. Tá entendendo? Fazendo triatlo, que é o grande problema hoje do triatlo brasileiro. Marcão, a gente fala constantemente. Quantas vezes a categoria 20 a 24, que era o pau comia solto, era 150 pessoas largando só naquela categoria. Era uma largada hoje quase de uma modalidade do Uma Troféu prova. Brasil. Sim. Era 200 caras que sabiam que para ficar entre os 3 primeiros iam ter que correr, de novo vamos falar que a gente é nostálgico. Tinha que correr 16. Sim. 5 mil, tá entendendo? eu treinava com exato. você quando eu fiz 1:00, eu corri pra 16:20, que se você for ver pra 5 mil é forte. Ninguém corre isso quase. Não, e fui, sei lá, acho que eu fui o 11º na categoria. Na categoria. Nadava mal, hein? Não, nadava. Não, fui o penúltimo a sair, Fabinho. Saí pra quase... Pedalou bem, vou falar, mas pedalou bem. Eu saí pra quase 13 minutos, porque eu não sabia nadar. Lembra? Quando eu comecei, eu não lembro, sabia nadar. lembro. Na verdade, eu não É morri verdade, afogado. eu acho que eu lembro bem como você correu, né? Essa prova. Exato. Como você correu. E eu lembro porque. E eu corri por quê? Porque o Florim falou, cara, eu quero chegar entre os 5 primeiros. Me ajuda na corrida, porque eu corria bem. Sim. E a gente ficou cansando de fazer, acho que mais de mês, cruzado, porrada, que era o que um duatlon traz, um biatlon traz. Sim, que é aquela sensação. Aquela transição com outra, você encaixou, tem dia que vai dar certo, tem dia que não dá, esse cara pode dar aula disso, né? Então, mas de novo, é uma modalidade que as pessoas também coloquem nos treinos, né? Mas eu acho que se você não quer olhar para colocar uns atletas bons, vão ter 2, 3 que vão querer, que vão performar um pouquinho mais, mas é o caminho de entrada para muita gente, Marcão. Sabe o que é legal aí Né, nessa Fabinho? história? Porque Mas sabe o que é legal nessa história? É que nem quando você é olheiro de futebol, olheiro de qualquer modalidade, de vôlei, de corrida. É muito legal quando você vai ficando velho, no meu caso, você botar o olho e falar, cara, olha, esse moleque aqui pode ser um bom triatleta, só que hoje você não pode fazer isso em lugar nenhum. Não tem, é. Aonde você vai olhar? Não tem. Aonde eu vou olhar? Peraí, vem cá, vai treinar ali com aquele cara que é legal, que eu mesmo já fiz isso com corredores. Pô, treina ali com o próprio Petersen, né? Tá com o Cláudio Castilho. Um amigão meu, falei, Petersen, treina lá com o Cláudio, que tava lá com o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, o cara tem experiência. Mas hoje eu não sei. Fora os atletas que estão já com a confederação, é onde a gente pode olhar. Talvez o Fabinho e você saibam mais. Ó, acho que dá isso aqui. Procura ali um técnico. Acho que vai ser legal pra você. Acho que não tem de onde ter essa amostra. É. Então, de novo, vamos falar que a gente tá sendo velho. Mas tá faltando muito isso, né? tá faltando. É, Eu acho que tirar as um pouco... provas pequenas precisam se voltar a ter esse engajamento que tinha Mas é o antigamente. seguinte, Fabinho, prova pequena, se você não tiver ali o profissional pro amador ter a referência, os caras não vão, cara. Fabinho, todo mundo na nossa época corria e depois tomava banho, aquele banho ali rápido. Banho que eu falo, Não, às você vezes jogava, ficava. botava roupa e esperava a hora do profissional. Sim. Que era ninguém ir embora. Não. Ninguém ia embora, ninguém ia pra casa. É. Você via os retornos ali da praia lotados e todos os triatletas sabiam quem era aqui. Não, de novo, hoje todo mundo conhece. Você, Santiago, Igor, mas aquela coisa. Isso aí, Jair, vamos sair um pouco do triatlo. Eu sou apaixonado por ídolos. Ontem mesmo eu falei que eu tive com a Valeuska. Outro dia eu tive com o Thiago Pereira. Sim. Cara, esses caras se passam na minha casa, eu boto um tapete. Lógico. Os caras, mas boto pra minha filha, ó, filha, esse cara foi o Thiago Pereira, ó. Ele fez a final com o Michael Phelps, foi prata. Meu, fica até... Mas eu não sei, eu acho que isso... E aí, pô, né, fala, pô, Marcão, eu tô cobrando sim isso. Eu acho que quem gosta de esporte tem que venerar ídolo. Mas tem que consumir. mas os ídolos, a gente tava falando também, né, os ídolos hoje em dia são os digital influencers e tal, então... Então, os isso ídolos daí são você acaba... outros, né? Eu acho que... Sobrou um espaço, né? Então, mas é que eu acho que a gente fala muitas vezes disso, eu acho que a cultura esportiva é muito rasa.
Né? Muito Então, rápido, assim, muito rápido. a gente não tinha acesso aos atletas. Então, quando a gente ia ver, por exemplo, uma etapa do Troféu O Brasil... internacional que vinha marquear. não, mas acho que mesmo do Brasil, ô Fabinho, sabe? Quando a gente fala assim, cara, o Leandro e o Manzão vão fazer. A gente verdade, fazia a prova é verdade. pensando... Não, a gente verdade. fazia a prova pensando o amador, que era antes, Porque eles não vinham nunca. e a gente falava, cara, eles vão fazer a prova. Por quê? Porque não é demérito com os outros que estavam aqui, mas era quem estava disputando o circuito mundial. Sim. Daí depois o Chiro, quando foi fazer o circuito mundial e não vinha pra Santos, quando ele vinha fazer Santos, todo mundo, cara, o Chiro vai fazer, o Fabinho vai fazer, o Colucci vem fazer. O Chiro, os caras queriam vencer lá. Peraí, eu preciso vencer em Santos. É isso, é Botar isso. Eu preciso vencer aqui. E a gente não tava preocupado em pegar nossas coisas na transição. Não. Porque assim, tinha que esperar Nem o profissional abria, entregar. nem abria, Não, tinha nem que esperar abria, o profissional nem entregar abria, a bike. nem abria. Tinha que esperar o profissional entregar a bike pra gente poder pegar a nossa bicicleta. E a gente não tava nem aí. Porque a gente falava, cara, eu quero ver o pessoal saindo da água. A gente corria pela areia junto com o profissional pra ver ele fazendo a transição, pra ele A gente subir na acompanhava o bike. tempo todo. Porra, era uma loucura. Agora, esse consumo. Agora eu vou dar um de entrevistador. Vamos entrar nessa seara, né? É o que o Fabinho falou. Digital influencer, amador, profissional. Gente, isso aí, acho que a gente conversou em off, é uma conversa muito longa, porque é um desenho aí que tem que ser feito do triatlo brasileiro, e acho que aí o Fabinho pode falar melhor do que eu, e você também, Ricardinho, o próprio Roenes. Eu não sei, ou a gente para desenhar o triatlo de novo, ou ele vai ser, com todo respeito, daqui para frente, uma prova amadora. E, de novo, nada contra os amadores. Só que eu acho que para uma modalidade sobreviver, ela precisa de referências. Ídolos, né? Ídolos, Qualquer esporte precisa de referências. ídolos. E Qualquer esporte. Qualquer modalidade, ou qualquer esporte precisa de... Eu estava agora, antes de sair de casa, estava vendo o Globo Esporte e via aquela jogadora que vai jogar amanhã contra o Brasil, da Jamaica, uma jogadora. Sabe o que é engraçado, cara? Olha que louco. Depois eu preciso lembrar o nome dela, que é uma jogadora fantástica, que está jogando agora, acho que no City. Ela tem 11 irmãos, famosérrima. Sabe que eu tive vontade de ter a camisa dela? Sabe aquela coisa? Cara, eu ter a camisa dela, sabe? Porque ela é uma jogadoraça, tá? Mas de novo, como a gente queria ter uma touca assinada pelo Leandro, pelo Fabinho, e aí, assim, então eu já não sei, eu tenho sido meio chato com isso nos podcasts, já conversou um pouco, Ricardo, acho que você tem... É que acho que humanizou, eu acho que humanizou muito o ídolo. Então, assim, como as pessoas seguem eles nas redes sociais, boa. Ela não tem aquela coisa, cara, o Fabinho tá aqui. Eu fui recentemente numa festa junina, o Gustavo Borges estava lá, meu filho do meio, nada. Daí ele, papai, você é amigo dele, né? Eu falei, não sou, tal. Ele falou, vamos lá conversar com ele? Eu falei, claro, eu já ia cumprimentar, vamos. Fui lá com ele, juro, fiquei conversando, ele ficava olhando assim pra cima, né? Ele tem 12 anos, imagina, desse tamanho, o Gustavo com 2 metros. E daí ele chegou uma hora assim, conversando com o Gustavo super atencioso, educado pra caramba, daí uma hora meu filho falou assim, pô, e eu fiz questão de que ele fosse lá pra conversar, né? E daí ele falou pro Gustavo, pô, você ganhava sempre? E daí o Pergunta Gustavo boa, hein? perguntou, e o Gustavo, Pergunta boa. não, e o Gustavo, vivo, falou, cara, deve ter, óbvio, fez uma leitura ali do momento, falou, cara, até os 12 eu perdi até das meninas. Daí nisso meu filho já cresceu uns 10 centímetros, né? Aquilo, tenho 12, perco de umas 2 também, então quer dizer que eu tenho chance. Falou, não, cara, virou minha chave só com uns 15. Cara, isso daí deu um gás pro meu filho, que agora ele pediu para assistir o papo de uns atletas lá do Paineiras, que vão falar sobre como a natação levou eles a estudarem nos Estados Unidos. Olha. Meu filho de 12... Então, olha o que é importante, né? Eles terem isso daí e chegar perto. Porque foi uma pergunta inocente dele, uma resposta viva do Gustavo, que provavelmente regou. Não sei se... Mudou a vida do seu filho para sempre. Sim. É isso. Eu saí dali, não, me arrepio agora. Na hora que eu saí, eu comecei a pensar naquilo e eu falei, cara, eu tenho que agradecer o Gustavo pela resposta que ele deu e pelo acesso que ele teve, mas eu dei parabéns pro meu filho, dele ter feito a pergunta. A pergunta dele foi muito boa. Agora, muito quantas boa. pessoas querem isso? Não, porque elas se conformam de olhar aqui, eu sigo o Igor, eu sigo o Vinhal, eu sigo o Hidalgo, o Messias, ele tá ali, eu vejo as fotos dele ali, o que eu vou, né... Aquela coisa do desejo de estar perto, de ver o que o cara faz, como ele faz, acabou. Mas de novo, mas aí vem a outra história. O cara, ele se autossustenta. Foi o que eu falei outro dia também num vídeo meu, cara. A paixão dele é muito mais pela atividade dele do que pela atividade dos outros. É egoísta, né? Egocêntrico, vai. Sei lá, é um egocentrismo. E acho também que vem muito da filosofia dos pais. Falou do Ivan,
que o filho dele está fazendo esporte. Eu nunca fui atleta como vocês, mas você conhece a minha filha, a Roberta, que trabalha no São Paulo. A filosofia de vida da família, Sim. quando a gente fala, que eu falo muito até nos meus posts, quando o cara tem a filosofia de vida regada à atividade esportiva, é diferente, tá entendendo? É diferente. A minha filha, o meu filho, não importa se meu filho tá gordinho, tá magrinho, ele tá correndo, Exatamente. ele tá fazendo, mas ele gosta, poxa, voltando a minha mãe. Gosta de esporte. A minha mãe, olha só como é que é, voltamos no avião, minha mãe fez 90 anos, voltamos no voo de sábado às 8 da noite, entrou o Santos num time, clube de futebol, que jogou lá no Rio contra o Fluminense. A minha filha, minha filha tem 18 anos, namorado com ela, goleiro do Santos lá, não me lembro o nome. Quero fazer uma foto com ele, cara. Você vê como é que é? É aquela coisa do... E é legal a gente estimular isso. Cara. Não, e é legal estimular até esse tipo de consumo de... Isso, eu quero tirar foto. É o consumo. Eu quero uma camisa da... Exato. Mas aí vem da filosofia, porque hoje... Não que não seja importante ser o melhor aluno, estar na melhor escola quando você tem a possibilidade, entrar na melhor faculdade, ser o melhor executivo. A gente tem o roteiro do brasileiro, classe média alta, dentro dessa distribuição aí de riqueza, não dá muito valor ao esporte. A real só para fechar um pouco isso. Não dá atenção a algo que outra sociedade, um americano, dá muito mais. É que ele dá valor também pro esporte, porque o esporte é a ferramenta que leva ele para uma universidade que muitas vezes ele não pode pagar. Isso. Ele fala, não preciso ser campeão olímpico, mas se eu for um cara bom, eu ficar entre os 20 melhores do meu país... Cara, ele é reconhecido a vida toda. Isso, e ele vai fazer uma faculdade Exato. que ele não poderia pagar, aquilo abre oportunidades para ele de estudo, de trabalho, de esporte, de vida, de saúde, de tudo, né? Aqui é aquela coisa também, os pais aqui, eles estão muito preocupados com um moleque até 15, 16 anos. O meu filho é muito bom. Aí eu falo, pera, teu filho é bom? Você vai dar a chance para ele de tentar ser bom realmente? Como não. O Fabinho... Exatamente. É difícil. Aí você quebrou um sonho, né? O exemplo que o Ri deu agora com o filho dele, com certeza absoluta, é óbvio que teu filho não viu o Gustavo no auge, mas ele já sabe o que o Gustavo fez na natação lá atrás. E já foi dar uma checada também. Às vezes na corrida ou no triatlon, a pessoa passa um ano, puta, eu amo esse esporte assim, assim, assado. O cara quer saber quem foi, puta, aí querer saber quem é o Mike Pigg é demais. Mas o cara vai querer saber quem foi o Oscar, o que o Oscar fez no Ironman Brasil. Oscar, ele não quer a história, cara, ele quer dali pra frente, cara. Não. Isso que eu acho complicado. Mas de novo... Mas a cultura esportiva rasa. Não valorizar os não, outros. E não é criticar vocês que estão nos Você tá assistindo, perfeito. não, tá? Você tá perfeito. É o que o Oscar falou, a gente participou de um podcast. Tipo, o que o pessoal tá colhendo hoje foi o que eu, o Chiro, o Leandro, a gente capinou lá atrás. A gente capinou a via para hoje a estrada tá Eu ouvia muito disso. Asfaltada, né? Exatamente isso, Fabinho. Era uma via dura. Engraçado, já era uma via muito difícil, né? Só que parece que agora ficou muito mais difícil. Sim. Porque parece que o caminho que vocês Então, mas fechando. eu ouvia muito disso da Dani Zangrando, judoca que é santista, né? E ela falava, pô, a galera hoje do judô, eles não fazem ideia do que era o que a gente viveu no começo da década de 90, o judô. Porque ela falou assim, ela foi vice-campeã mundial. Não é que mas ela fala assim, pela cultura que é hoje, ela falou assim, cara, tem judoca aqui com bolsa atleta, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo, ganhando quase 100 mil reais por mês. Isso, perfeito, isso é bem colocado. Então, e não é o dinheiro, é valorizar. E ela falava assim, mas era legal por quê? Porque você pegava todo mundo do judô, da atual, Rafaela Silva, até, né? Valorizava quem estava lá 20, 25, 30 anos atrás. Isso é legal. E o público consumidor do judô também valorizava. Esse que é o grande ponto. Perfeito. Porque o atleta, ele valoriza. O Messias, o Hidalgo, o Colucci, eles valorizam, o Leandro, eles valorizam a história toda. Não, o pró sim. Agora tá a entrando, comunidade, exato. Esse que é o ponto. A comunidade que tem que valorizar. Porque se a comunidade não valoriza e não coloca esses caras mais pra cima, não sustenta o esporte. Não vamos botar todo mundo, é óbvio, nesse bolo. Tem uma galera da comunidade que valoriza assim. E uma coisa que o Ricardo colocou muito bem aí, tá, gente? Eu vivi 2 ciclos olímpicos, eu sei da dificuldade que tinha em relação ao CBTRI, Comitê Olímpico, eu tive outro dia com o Virgílio. Virgílio é a figura, foi no meu escritório. Entrou lá, começamos a falar. A gente tá esperando ele aqui. Não, mas é bom, conversa com ele. Eu não vou dar o spoiler aqui.
Conversa com ele sobre as condições hoje do triatleta que está na seleção. Não, cada um tem sua verba. Opa! E você faz o que você quiser A com a sua vida verba. é outra, tá? Não era a nossa vida lá atrás, não. Não, É não. muito diferente, tá? O N. Sim. Os caras estão tendo uma condição de poder E que é muito desempenhar, legal. o que é muito bom, tá entendendo? Escolher onde vai treinar. Os caras têm o melhor técnico aí, o suporte. Pelo menos que é lá o Sérgio Santos, Sim, né? é. Aí tem lá o pessoal lá, o Milazzo. Eu participava do comitê até 2 anos atrás. Quer dizer, cara, e vou falar mais. Eu acho que na minha vida, eu tenho guardado, tá? Não divulguei pra ninguém. Eu nunca vi uma periodização tão bem montada como a do Sérgio. Elaborada pra a parte final da qualificação. O Sérgio, em Cara, organização, pode ele falar, deu um eu up, vi algo assim, pra mim, tá lá. Eu tenho, nunca passei aqui, parabéns, tá lá guardado. Mas quer dizer, hoje a seleção tá muito embasada. E eu acho que a CBTRI tinha que falar isso, entendeu? Divulgar Mostrar isso. isso. Falei, divulgar o mostrar trabalho que eles isso, estão exatamente. fazendo. Eu falei Por isso isso que eu pro quero Vigílio. que eles venham aqui pra gente... Eu acho que o Vigílio tem que falar sobre isso, sobre a seleção, sobre o trabalho que tá, porque tem os melhores porque lá, cara, sabe? pra apontar o dedo e falar mal é fácil. Né? É fácil. Agora, o que eu acho que às vezes faz falta, Marcão, é essa exposição de ações, exposições de resultados, exposições do esporte de uma forma geral. A gente não pode contar com uma mídia espontânea ou que o Messias chegue na frente numa prova Exatamente. e que o Hidalgo faça, o Miguelzinho faça uma prova incrível, ou que as meninas façam uma... A gente não pode depender disso nos dias de hoje. É muito pouco. pouco. Não, e mesmo que ganhe uma prova, que cá entre nós, na hora que ganhar também, quem vai falar? Não, Não é por mal, sim. Só nós. E pode ganhar, hein? Não, e pode, mas assim, você fala, quem vai falar? Ah, é a mídia especializada, mas assim, também vai falar, vai ser uma notícia, acabou. Agora, a confederação, os atletas, os treinadores, têm que se unir e todo mundo tem que fomentar. É pegar um stories do Miguel e todo mundo repostar. Falou é pegar tudo, um Ricardo post falou. do Messias. Isso já é a construção, Ricardo. Isso é construção. Isso é construção. Da Luísa, da Vitória. Você falou bem, muito legal essa sua ideia, Ricardo. Pô, Porque cara, todo mundo reposte O Marcão, algo. Vamos criar essa campanha. Sabe Essa campanha é legal. Sabe como o influenciador, que hoje, principalmente as mulheres, que elas são mais engajadas nisso, como elas ganharam notoriedade no Instagram, eu postava, vamos supor que eu postei lá, o Fabinho, ela falava assim, ídolo, daí o Fabinho vinha, o Rodrigo falava, gênio, o Marcão, monstro. E elas repostavam umas outras. Palminha, coraçãozinho, repostava. E, cara, aquilo começou a ganhar corpo. E todo mundo foi ganhando notoriedade, mas visibilidade. E ninguém faz isso. Quem aconteceu E isso? não é Eu me lembro crítica a em ninguém, não, 2014. Cara, pelo amor você de Deus, falou, tá? é assim mesmo, 2014 Ricardo. A gente se reposta. Eu, às vezes, marco o Marcão e eu sei que ele vai repostar Mas porque você é lembra de importante pro 2014 a mercado. vitória É do importante. Medina? É Aconteceu isso muito, a primeira vitória do Medina. Medina cresceu muito assim, muito, né? Muito. Todo Você mundo entendeu? parabenizando ele. É isso, e não é só gente conhecida. Por quê? Porque daí que vai acontecer? Pô, Ricardo, coisa boba. Meu filho nada lá no clube. E daí fizeram um postzinho lá e estavam querendo ajudar. Eu falei, eu ajudo a fazer uns posts aqui. Vamos gravar uma criançada falando, tal, não sei o que lá. E daí fazia. Então fizeram tudo. Desde da meninada de 9 anos de idade até o Tudoras, que tá em Princeton, nos Estados Unidos, que a natação levou, campeão brasileiro, e o cara nada pra caramba. E nesse rolê todo... Pediram, eu fiz com o meu filho no meio, fiz um vídeo, mesmo vídeo de todo mundo, padrão, pá. E daí, o do meu filho foi o que mais deu audiência. Ah, que legal. Porque ele postou, todo mundo postou, eu repostei. Não é porque é meu filho, mas eu tenho seguidores. Mas eu fiz isso, e não é porque é meu filho. Eu fiz isso pra natação. E eu falo pra eles, não é atender as minhas dores. E é uma ajuda muito bem-vinda, hein? E daí você foi tem episódio lá dos meninos que estão estudando nos Estados Unidos que o dele deu 5 vezes mais audiência. Mas assim, e todo mundo se ajudando, e eu falo, gente, comenta. Comenta no post do Miguel, comenta no post do Mundo Tri, comenta no do Espadoto, no do Marcos Paulo, no do Lobo, de quem, cara, comenta. Parabéns. Tanana. Isso vai dando notoriedade, vai dando visualidade. A gente não pode, a gente tem que... não quer assistir a prova? Tá tudo certo, mas faz a mídia vir. Põe mais visualização, põe mais curtida. Mas sabe o que eu tava comentando com o Ivan esse final de semana? A ITU faz um papel muito ruim em você ter que pagar a transmissão. Porque já é um esporte muito pequeno. Pra você pagar, tipo, o Ivan mesmo, que é um amante do esporte, ele não paga os $50 anuais.
para você assistir as transmissões. Então isso é muito ruim. Você nicha demais quem vai assistir tua prova. Pra que nichar uma modalidade? Então, que já é Uma- nichada, que né? já é tão pequena, né? Cara, os patrocinadores estão lá, querem mais. Eu, em que compensação, eu seja sou o aberto. contrário. Eu acho que eu assisti ao vivo, acho que 1 ou 2 provas no último ano, mas eu paguei. Pensando nisso, porque eu quero ajudar. Eu tava assistindo quando era na Band. Então. Sim. Eu tava assistindo isso. tudo. Que Mas, tava... mas eu acho que, assim, a gente tem que entender que é como se fosse uma ajuda mesmo. Às vezes é meio feio falar isso. Mas assim, vamos ajudar o esporte que a gente tanto gosta. Então, se você gosta do triatlon, você gosta de fazer o sprint, o olímpico, o meio, o full, o ultra, não me interessa. Cara, consome isso. Consome. Não precisa estudar o passado. Então esquece. Você não quer saber. Somos, né, os tiozinhos do amendoim lá do estádio chato? Não tem problema nenhum. Então consome quem vai para a Olimpíada hoje. Consome o Miguel. Consome. Ele postou uma foto legal, reposta. Foto linda. Não precisa falar do Cara, triatlo. Ricardo, isso é uma bela campanha, tá, Ricardo? É? Sim. Pra galera que pelo menos está mais próxima do triatlo, todo mundo isso. junto. É o que eu falo sempre, existe mercado para todo mundo, mas isso aí tá longe de ser mercado. É muito mais a paixão. É E é isso. uma forma da gente poder, no futuro, isso vai voltar para todo mundo, vai voltar virando, tem mais atleta. Porque daí o cara vai falar, poxa, olha que legal, repostou. Quantas vezes deu esse stories do Miguel aqui, o Reels, por exemplo, que é mais fácil eles mensurarem. Ele postou e um monte de gente repostou o Reels dele. Daí ele vai ver, a média dava 5 mil, esse daqui deu 120 mil. 120 mil? Ele pedalando, opa, uma marca de bike, vai falar, caramba, esse cara tem poder de entrada. Eu acho que, Ricardo, cabe um post do que você está fazendo. Acho que a gente aqui nesse Sim, podcast sim. tá tendo uma ideia que é uma ideia muito boa. Eu acho que aí é que vem aquela coisa do verdadeiro amor, né? Eu, na verdade, devo tudo da minha vida ao triatlo. Eu não posso, cara, minha vida é maravilhosa, trabalho igual maluco, mas eu sou o que eu sou hoje por causa do triatlo. Você, a sua Eu sou- empresa. A minha empresa, tudo mais. Então, quer dizer, o que eu puder ajudar, tá o Toad lá, tá hoje lá com o Emerson, lá com o Gerson, eles estão juntos lá. A gente tem lá um tamanho de triatlo, mas assim, eu acho que o que a gente puder fazer pelo triatlo, tanto que eu tenho um sonho, cara, que eu falei pro Vigílio, cara. Eu acho que é o Fabinho, eu acho que eu falei pro Enes uma vez isso pra você. Que eu queria juntar todo esse pessoal da velha geração num evento, num banquete, a galera toda, trazer Leandro, trazer Manzan, trazer Chiro, trazer Casadinho, trazer Cata Preta. Cara, juntar toda essa galera pra gente conseguir criar muito conteúdo pra passar pra essa galera toda que tá chegando aí, tá entendendo? Mas, de novo, foi corrente, falou, falar um pouco quem é o que fez. Tá entendendo? Vocês estavam brincando ali. Mas a CBTRI pode fazer um negócio exatamente. desse. É, Que mas nem a é. gente fez, por exemplo, esses vídeos que a gente fez da natação lá do Paineiras. É isso. Então pega um dia, ó, Casadil. Um churrasco, né? Fala Faz assim, um não, churrasco. Ou pode ser, não, mas pode ser a distância, Fabinho. Fala assim, Casadil, é o seguinte, eu vou te mandar 5 perguntas, filma de pé com o celular E me responde. e me manda respondendo essas 5 perguntas. Leandro, idem. Manzan, idem. Tarará. Cara, é Cara, tão simples. Ó, Casadinho, é simples, qual é cara. a sua tática aqui? Como é que você fazia isso? 5 perguntinhas. E deixa o Leandro responder as dele diferente. É Fica mais isso. legal, cara. Pô, Fabinho, você não fez um monte de vídeo? A gente chegou a esse projeto do Trilados porque o Fabinho queria fazer e começou a fazer os vídeos sozinho, fazendo review de prova, falando como é que tinha sido o Muito pessoal. legal, por sinal, hein? Muito Tananana. legal. E daí a gente falou, pô, Fabinho, quer organizar? Quer fazer um podcast? Puta, quero, vamos se juntar? Vamos. Eu tô que nem você, Marcão. O braço da Personal Life hoje no Triathlon é desse tamanho. É igual vocês lá no MPR. Igualzinho. Entendeu? Por quê? Porque a gente olhou e a gente falou, não vale a pena hoje a gente demandar toda a nossa energia para um mercado que é o triatlon. O quanto ele demanda para o nosso dia a dia. Que foi? Você sabe, você, quem é triatleta entende isso que você tá falando. É isso. É isso. É uma demanda É uma demanda grande. muito grande. Então a gente falou, cara, de negócio, de business, não valia mais a pena. Mas não tira a nossa paixão pelo esporte que é, cara. Não Eu tira. eu Não antes você mesmo vê, de né? começar a fazer triatlo, eu já comprava as fitas VHS para ficar assistindo o Ironman do Havaí. Que alguém trazia e copiava e o caramba 4 fala, cara, que loucura que era isso. Não, e o pessoal até me cobra, né? Que acabou o Tour de França agora, todo mundo que é viciado. Cara, eu falei, pô, Marcão, outro dia a pessoa pediu, pô, manda aí sua opinião, quem vai ganhar. Cara, pô, se fosse triatlo, eu até dava minha opinião, mas eu não vou dar uma peruada aqui que eu vou errar de tão longe, tá entendendo? Porra, você entende? Foi o pessoal lá, o Kleber, O Celso vai estar aqui. O Celso Celso tá Celso aqui. também, é o próximo convidado. O Celso, pô, o Marcão fala, eu falei, pô, cara, não vou dar peruada, não, deixa eu ficar quieto aqui na minha, por sinal é uma coisa que eu aprendi, deixa eu ficar aqui na minha, se eu falar de triatlo, ainda dou minhas peruadas, eu acho que eu penso até de uma forma, bem como técnico, eu acho que a gente pode, como o triatlo no Brasil tá muito melhor do que a gente tá, mas uma coisa é fato,
Cara, a galera que tá querendo ser triatleta, hoje existe uma condição que não é pior. Existe uma condição de treino, de tecnologia, de bons técnicos, Conhecimento. de bom conhecimento, de boa estrutura. Se você quiser ser bom, você tem a chance de ser bom, tá entendendo? Pô, e sabe o que eu gosto, Fabinho? Eu gosto de falar quando o garoto é bom. E não precisa ser meu. Aliás, longe disso, já não tô formando ninguém, trabalhei com muita gente. Pô, mas, porra, esse cara é bom demais, hein? Sabe, como você vê o Miguelzinho aí arrebentando a boca do balão. Pô, eu bato palma por ti diariamente pelo trabalho que vem fazendo com ele. Agora, a gente quer muito mais. O Messias é a mesma coisa. A gente quer uma... Agora igual o os Colucci ingleses, virou né, o técnico, me falaram, né? Tô torcendo pro Colucci, pô, remendo. E o detalhe, tô torcendo mesmo, tá? Ah, não é de papinho Não porque tá aqui. não é de papinho, não. Essa coisa. Eu quero ver mesmo, tá entendendo? Tanto que eu falei falei pro Vigílio, me fala uma etapa de Copa do Mundo pra eu poder acompanhar. Ir lá. Porque aquilo é onde a gente foi criado, olhar, ficar me apresentar até os caras, eu sou o Marcão, deixa eu ver aqui. Não, pros atletas do Brasil, porque ninguém sabe quem eu sou. Ficar lá vendo a prova, tá entendendo? Porque Total. a gente gosta, cara. Yeah. Mas, de novo, é o que você falou. A nossa outra atleta não consome muito isso, tá entendendo? E é uma história que vem lá de trás. Que tá o Ironman, eu não acho nem mais pelo espaço que o Ironman ocupa, não, tá? Porque eu acho que antigamente o espaço do Ironman já era grande, mas o Fabinho foi um bom cara de short, depois ele fez o 1,40-10, depois ele fez 70x3. Ele fez tudo o que tinha que fazer, tá entendendo? Mas a gente não tá consumindo realmente o triatlo da forma que ele tem que ser consumida, né? Exato, que eu acho que é o que qualquer esporte precisa, e um esporte que é nichado como o triatlon, quem faz parte desse meio ambiente, ele tem que fazer a coisa acontecer. E a corrida ele caminha tem que pro propagar. mesmo. E a corrida caminha, apesar de ser uma coisa grandiosa também no Amador, a corrida no Brasil. Mas não tem mais corrida de rua, né? Não, corrida com de rua. premiação? Com premiação ela tá. Então, mas Marcão, eu vou te tipo falar. assim, tribuna, acho que é a 5 mil tribuna, reais. tem a. Não, caiu, o circuito a do caixa Rio, saiu, a né? Maratona do Rio, circuito Maratona do Rio. Saiu. Porto Alegre existe a premiação. A mas menina ganhou com quase 35, né? Não, mas é muito pouco, né, Marcão? É muito pouco, é muito pouco. Mas você não tem, mas o problema é que fica naquela rotina do cara ir naquela prova pra pegar um dinheirinho pra ele pagar Mas, a ó, vida dele. eu te falo, Marcão, eu aí, acho que... aí vamos, peraí, só pra cornetar, vamos cornetar. Só que ninguém patrocina nenhum cornetar. Então, Tá faltando daí também. eu acho e que as provas também. Eu acho que o grande ponto é esse. Acho que assim, sai a premiação, é ruim? É muito ruim. Mas a gente também tem que entender que não existe cheque pré-datado, né? Então assim, eu não vou falar assim, tô aí e me entrega alguma coisa. Eu acho que uma mão lava a outra. Então assim, o mercado precisa do atleta profissional? Vou ser muito sincero, hein? Ele existe ser um atleta profissional. É muito legal, nós que somos apaixonados, que tem o atleta profissional. Mas a gente vê que o esporte, a modalidade, o evento, ele continua existindo mesmo se não tiver o atleta profissional. Então, o atleta... Podem me Tem que odiar. fazer por valer. Esquece a nossa paixão, cara. Esquece a nossa paixão. Se você falar, vai ter uma prova de corrida de rua, tá acontecendo. Tem 5 provas por final de semana sem nenhum atleta profissional. É muito mais legal que o atleta profissional? É. Mas como negócio, o organizador da prova, ele não precisa. Então, tem que existir uma força, novamente, conjunta de todo mundo. O fenômeno é igual, tá? É isso. Ninguém sabe o que Não, acontece lá entre os 10 primeiros, tá? É isso. O tênis que ele usa, como é que ele fez Não, a os prova. atletas profissionais É têm isso. que fazer valer. Não existe. Tem que fazer, não é por mal. fazer, Daí o que acontece? Você vai fazer um Ironman Brasil, daí o Stema fazendo a cobertura ao vivo, quem foi o único atleta profissional a dar entrevista depois da prova? Tacone. Falta como, né? Foi o único. O único. Ninguém quis ir lá falar com eles ao vivo. Tá errado, cara. Não quis, Não foram. Não foram. E daí na hora que você tem que devolver pro seu patrocinador, como é que você faz? Mas é que tá. Aí a ponta que eu tava conversando com um amigo meu que Daí é trabalha fácil você com- reclamar. O profissional tem que gerar conteúdo. Então, Sim. não, mas... Se não gera conteúdo, ele Mas, acabou. então, Marcão, Pra mas não é o sempre. conteúdo só no Total. dia a dia. Ele Não, tem que devolver. É o conteúdo que tá dizendo. Agora, se você ali pega... é obrigatório, tá? Agora, se você Ali pega... ali Então, é agora se você performar, pega o blogueiro, performar. sabe o faz que ele diário. faz? Ele fica do lado do estúdio esperando alguém a olhar meio estranho, que ele fala, quer falar comigo? É o tal do quero falar. Eu quero gerar conteúdo, eu quero devolver pra marca. Isso que você tá falando, Ricardo, é dentro daquela... Dói Não, na não, gente. não. Isso daí é a grande... Isso é uma briga também importante dentro daquele post que a gente viu lá. Que o Berga colocou. É importante também que o atleta profissional entenda que ele tem que entregar conteúdo, já que o amador também está entregando conteúdo. Sim. Tem que ser coisas pertinentes à modalidade, de onde você traga Por coisas isso, positivas. por isso que eu você possa falei, fazer críticas. e você me respondeu depois em off,
do que eu postei lá do Bergaminho. Eu falei, acho que é um conjunto de pontos que todo mundo tem uma O parcela de amador não tem responsabilidade. culpa, o amador tá fazendo a parte dele, Não, tá? exato, O atleta amador, o profissional, a empresa, o organizador de evento, a mídia, todo mundo tem uma parcela nisso tudo. Não dá pra você falar, é culpa do organizador, é culpa do patrocinador, é culpa do atleta. Não, todo mundo Todo tem mundo- responsabilidade nisso daqui, Se cara. você não se a gente não juntar todo mundo nessa história, que por sinal eu não sei hoje como é que os atletas estão, Fabinho, os atletas hoje que são profissionais, o quanto unidos eles estão, os organizadores, o Galvão faz um ótimo trabalho, mas assim, acho que é importante todo mundo começar a pensar que a gente está falando aqui, mas no caso do triatlo acho que ainda é pior no caso, porque os amadores você hoje não tem tanta gente Então, querendo mas fazer tanta prova. a gente Tanta prova não. Tem inscrição para mim. Não é inscrição, não acaba como acabava. Sim, Tô falando besteira, gente? sim, sim. Não acabava em um dia. Não, acabava em 1 minuto, né? Era coisa que despertador, você ficava na Então, frente do quer dizer, computador. mas agora só voltando ao atleta profissional, seja na corrida e no triatlo. Eu acho que uma coisa, no fundo, puxa a outra. É muito, porque queira ou não, a coisa do nível, eu acho que o nível até do próprio amador, porque ele, queira ou não, todo mundo fala do Kipchoge. Todo mundo Kipchoge, compra a camiseta, o tênis que ele tá usando. De novo, ele é a referência maior. Cara, o Marilson é uma grande referência, o Vanderlei é uma grande referência, que já foram enormes do Brasil, agora estão parados, se aposentaram. Mas então eu acho Mas que quando eram grandes, ninguém consumia os caras. ninguém, assim, Mas não tinha a mídia que tem não hoje mas não também, tinha a mídia né? que tem hoje. Mas não consomem. Não é por mal, cara. O que falaram aí do resultado do Messias e do Miguelzinho? Nossa. É isso que eu tô dizendo. A gente não pode só valorizar que o cara ganhou Nova York, mas o cara ficou top 10 no mundo. Cara, mas eu acho que aqui eu vou correr. Eu acho que o Marilson e o Vanderlei ainda conseguiram ser valorizados pelos patrocinadores, mas... Não, mas isso sim, mas a comunidade, Marcão. Cara, O mas que vai trazer não, pra esses caras é a então, comunidade. Eu não sei se trazendo pro dia de hoje, eu não sei se eles seriam consumidos, como você falou, consumidos ou não, mas eu acho que hoje, eu acho que talvez até ainda são, cara, porque quando as Não, pessoas... eu acho que sim. Eu acho que ainda são. Eu acho que Quando seria ontem, mais grandioso O ainda. Vanderlei fez a prova esse final de semana, todo mundo falou pra mim, quem tava lá, pô, era o Vanderlei que tava ali, Não, cara. então, mas eu estive no evento, por exemplo, do Olímpicos, que o Vanderlei foi quando começou o namoro de ele vir para Olímpicos, e que foi ali no Vila Lobos, que era na época da Maratona de São Paulo desse ano, de 2023. E eu tava, juro, eu fiquei uns 20 minutos conversando com ele, ninguém veio tirar foto com ele. Não tô exagerando, tá? Fiquei 20 minutos conversando com ele. Ele tá falando a verdade. Eu tô falando a verdade, me dói. Mas, peraí, se o Leandro for, Vai, o treinador, ninguém ninguém vai- para. Não, peraí. 2013, o Tiquinho trouxe o Mark Allen, Expo do Ironman Brasil. O Mark Allen passava batido e ninguém sabia quem O Marcão, era. eu dei exemplo em outro episódio, não sei se você ouviu. Uma aluna meio falou, pô, que legal esse podcast que vocês começaram a fazer do triatlon. E quem é esse Fabinho que apresenta com você? E não é que ele se aposentou em 2000. Foi agora. Você entendeu? E ela já corre, ela pedala 2, 3 anos. Você fala, cara, E de novo, a gente aqui tá fazendo um papel parece que meio chato, tá? Eu não mas sei. é por amor ao Mas esporte. É por amor, mas eu não sei. Você deu uma ideia maravilhosa aí. Eu acho que nós temos que ter mais ideias. E aí eu também me culpo, e você, quando eu falo o seguinte, vou começar a postar triatlo, nem que tenha lá 30 curtidas. Porque essa é a nossa obrigação. Sim. Deu 40 curtidas, antes alguém. Os caras viram, tá? Teve 40. Ele teve 40 mais. 40, mas deixa lá Depois as 40, isso. concorda comigo? Porque outra É isso coisa, mesmo. escreve que é do cacete, que é legal. Ah, de novo, posta de novo. Eu agora vou até fazer isso mais, que eu vou ter alguém para cuidar, porque parece que quem cuida do meu Instagram era eu mesmo. Eu não tenho paciência, você sabe isso, cara. Paciência é zero, tá? Então eu vou ter alguém que eu posso, vamos lá, vamos dar. E eu vou começar agora a fazer aquelas coisas. Ídolos do passado. É isso que a gente tem que fazer. Sim. Você vê, a própria história do Michel no Endorfina, ele começou, Cara, o Michel... era só o triatlo. Michel me traumatizou, cara. Minha vida toda eu só perdia pra ele. Meus atletas, cara. Eu falava, o Fabinho lembra. Edmundo Caetano, Marcelo Butenas, todos meus... Pessoas perdiam pro Michel. Quer dizer, então pra mim o Michel é ídolo. Cara, é ídolo assim E todo numa mundo acha que forma. ele é só o apresentador do Não, Endorfina. o Michel é um dos bons atletas que o Brasil já teve, cara. Ó, mas da mesma forma que a gente falou agora, pô, o profissional tem que fazer a parte dele do ponto de vista de mídia. Só que a gente também chega a determinado momento desse profissional e fala, puta, o cara virou blogueiro, o cara não quer mais treinar. Porque a gente vê dessa forma também. Às vezes o cara fica mais em evidência sem entregar o Mas resultado. infelizmente ele precisa fazer isso, né?
A realidade A realidade hoje O profissional, o problema é esse, né? Porque ele precisa entregar os dois, a mídia e precisa Então, mas entregar eu resultado. posso assim, dar um exemplo? Eu acho que a gente falou várias vezes o nome dele aqui, que ele vem fazendo um trabalho legal, que é o Miguelzinho, o Hidalgo. Porque assim, acontece. Cara, você vê as fotos que ele posta, os vídeos que ele faz. Ele é um cara que tá investindo nisso. Tá. Tem foto que é patrocinador que vai lá e faz, mas tem foto e vídeo que é ele que contrata alguém pra fazer. Sim. O Rodrigo sabe, tá Sim, errado? sim, tá o certo, Rodrigo é ajuda o isso. Miguel. Então assim, se ele entende que ele não pode perder tempo fazendo, faça como você tá fazendo agora. Contrate alguém pra fazer. Pode alguém me fazer. Né? Assim, você acha que o Frodeno que faz 100% do Instagram dele? Não é. Você acha que o Blumenfeld? Não Você acha que qualquer um, entendeu? Não é. Pode ser o Sanders. Você vê os vídeos que ele fez pro ano passado pra Kona? Não é ele. Sim. Ele é um cara que contratou alguém e falou assim, eu preciso de conteúdo. Vocês podem me ajudar? Eu te pago, eu te contrato. Ou vem na parceria, eu divulgo o seu trabalho. Não me interessa como é. Então, eu acho que assim, tem o cara que começa a perder a mão, ou ele não tem dinheiro, tá bom. Então assim, você tem que o Fabinho falou, você tem que equilibrar. O próprio Santiago falou com a gente. Sim. Né? Saber que o atleta profissional hoje, ele vai ter que entregar um outro lado ali. Seja o que for. Seja, se ele vai perder um Mas treino... antigamente a gente também tinha que entregar. A gente ia aqui bater em assessor de imprensa, tinha que bater na televisão, ganhar a prova. Obrigado por falar isso. Porque todo mundo acha que só o dia de hoje. Era muito duro. Não, tá? ganhar a prova Cara, que era transmitida hoje ao todo vivo, mundo ir é na famoso. rádio. Hoje todo mundo é famoso e quer ser famoso. Hoje, na verdade, hoje é muito mais fácil. Então, mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Acho que é questão de você se organizar. Vai ter época que você vai se ausentar mais porque o treino vai estar mais pegado, a rotina, mas você não pode se desconectar com isso. Mas eu acho que tudo começa naquilo que o Fabinho falou lá atrás. O evento tem que ser atrativo, tem que ter gente bacana, tem que ter competição. Se nós aqui nos juntarmos, nós 4, eu me coloco à disposição, vamos um dia fazer um biatlo numa academia dessa aí. Vamos trazer os melhores atletas, os melhores nadadores. Vamos lá. Vamos tentar fazer. Nem que a gente saia de lá triste. Sim. Sabe, triste, ó, não veio ninguém ver, ninguém se inscreveu. Triatleta versus nadadores. Triatleta versus nadador, porque a gente, não, ou chama os melhores triatletas, ô Miguel, vem aqui ser o padrinho da prova. Por quê? De novo, claro que todo mundo quer ganhar dinheiro com qualquer modalidade, mas eu vou falar uma coisa, cara. De novo, eu tenho que agradecer muito ao Projeto Arco, ao Triatlo, à Confederação, ao Fabinho, cara, você, todo mundo. Mas se a gente não colocar um pouco de paixão nessa parada, o negócio não vai. Não vai. Sim. Não vai. Porque, eu quero ganhar dinheiro. Esquece, cara. Você não vai ganhar dinheiro sempre. E você tem que fazer um evento. Foi a paixão que te levava às 4 horas da manhã no Exatamente, a jockey. paixão que me levava às 4 horas da manhã. E todo mundo sabe disso. O Lelo fala assim, cara, eu tô pra ver alguém que acordava às 4 e ia dormir meia-noite. E Marcão, não é acordar às 4, porque todo mundo fala, acordar às 4, hoje eu acordo às 4 pra pedalar. Não, todo mundo começava às 6. É a mesma coisa que alguém acordar às 2 hoje. O Mansur Porque fala- hoje todo mundo pedala às 4h30, todo mundo. O Mansur fala isso no livro dele. Que a gente deixava o recado com as meninas do jockey, né? O careca vai chegar aí, qual é o treino, como é que faria? Ele tá no livro dele, ele até brincava comigo lá. É isso. Então, quer dizer, mas de novo, a gente tem que ter um pouco de paixão para isso tudo, esse envolvimento que a gente está falando aqui, saia um pouco aqui desse nosso podcast, porque senão não vai adiantar nada, cara, porque os amadores estão lá, mas você imaginou, paramos aqui um sábado na Faria Lima, botar lá 10 triatletas. Lembra no Aqua? E quando já era Nova Faria E Lima, a hoje gente Faria correu. Lima tá mais legal ainda. A gente corria de sunga, porque na época se fazia de Corria sunga. de sunga. Sunga e top. Chama eu Adriano assim. Bar, chama todo mundo, mas assim, a gente precisa fazer isso. E de novo, e sabe o que vai ser legal? O cara vai olhar pra piscina, vai parar um pouco essa mania de, o meu Garmin, não, ó, olha lá, como é que é o lap dele, ó. Ele passou pra 1,8, ora! Porque ele não tá nem acostumado. Cada volta tem 500. Nossa, ele tá correndo pra 2,50, cara. A gente perdeu até a referência de tempo. Porque tudo hoje é algoritmo. Então, o cara, é até difícil saber se o cara é bom ou ruim com essa história de potência, né? Exato. Porque você meio que se engana, né? Se o cara bota o peso, aquela história, confusão danada, né? Porque o cara pode ser bom sempre. Mas eu quero dizer o seguinte, se nós não criarmos aquela coisa, e depois faz todo mundo um puta café da manhã, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, sabe? É que eu acho que tem que unir força. Uniforce, pode contar comigo, vou tentar trazer patrocinador, vamos tentar arrumar um organizador, chama um Célio, arruma uma piscina perto, sabe? Tem Ibirapuera, Tem Ibirapuera, tem lá o Centro Olímpico, vamos fazer agora, de novo. Sim. A gente não pode ficar triste se aparecerem 30 caras, porque vai ser assim. Não, É o risco. e o começo, mas o começo é esse, né? Não é tão simples, né? Agora, se falar para as escolinhas aí, vai aparecer um monte de gente, cara. Quantas pessoas apareciam no seu treino, primeiro treino coletivo que você fez da MPR, quantas pessoas apareciam?
3, 4, 2. Quantas vezes você foi e não ia ninguém? Pô, Eu tive um monte. Você que foi comigo para as maratonas inicialmente isso. com... Era eu, 5. você, não, Nadine era 2, 3. É Hoje isso. eu levo 600. Eu tô falando, é aquela É isso. coisa, cara. Mas era o quê? O que movia? Era paixão. Paixão. Era dedicação. Cara, isso eu posso falar pra vocês uma coisa. Voltando agora, eu falo sobre... Nunca, o nego me pergunta, pô, Marcão, você queria chegar a um lugar? Nunca quis chegar a lugar nenhum. E ontem a menina no podcast falou uma coisa muito legal. Meu negócio é o fight diário. Eu nunca pensei, eu vou ganhar. É fight diário, tá entendendo? Tentar fazer o teu melhor todo dia. E se a gente não pensar assim pro triatlo, cara, eu acho que vai, assim, e a confederação vai ajudar a gente, tá? Sim. A confederação dá aqui o rótulo de Campeonato Brasileiro de Aquátlon, de Exato. duatlo, aquático, e vai sair, tá entendendo? Vai. Marcão, pra quem que você gostaria de mandar um recado? Seja bronca, seja elogio, seja agradecimento. Pra quem que você acha que você fala assim, cara, pode ser 1, 2, enfim. Cara, quem que você acha que... eu não posso, eu tenho que mandar um recado pro cara. Cara, eu tenho que mandar um recado assim. Vou só dar um recado único. É pro Fabinho, é pro Chiro, é pra Mariana Rata. Até me emociona. Pra esses caras que me ajudaram pra caralho. Esse cara João Paulo. João Paulo, cara. Pô, João Paulo. Ornelas. puta, Ornelas. Eu tô falando até primeiro da galera que treinou comigo, né, cara? Os caras que fizeram. Ivan, Leandro, os caras que começaram comigo lá atrás, que me ajudaram pra cacete. Tá Pegar a entendendo? planilha no fax. Pegaram a planilha por fax. Então, cara, eu tenho que agradecer primeiro esses caras, tá? Assim, o meu recado é para esses caras, para todas as mulheres que treinaram comigo. Tô falando que já que a gente tá falando de triatlo, o quanto me ajudaram, eu não tenho ideia, cara. Até antes de vir para cá pra esse podcast, eu acho que teve, se buscar todos os resultados de Santos, teve pelo menos 15 anos de Santos que eu tinha pelo menos 4 atletas entre os 10. E foi assim anos. Vou falar isso pros caras hoje. Seleção. Porra, E, quantos cara, atletas e ia eu acho pra que seleção? E eu acho que também eu tenho que homenagear, você falou bem aí, puta, o João Paulo, cara. Fez um ano Ontem eu agora, ouvi né, até cara? o João Paulo Diniz, cara, que se a gente tivesse saudade que esse cara dá, meu melhor amigo, irmão, a saudade que ele dá como ser humano. E o João, cara, amava. Não, é. E aí, E cara... acreditava. Não, eu não vou fazer acreditar. Eu queria que pelo menos 4 pessoas amassem como o João amou o esporte. Que o João, cara, a corrida é no Brasil por causa do João. Ainda é. Ela é o que é no Brasil por causa do João Paulo. É E o triatlo Também, aquilo que ele falou também. do que ele trilhou, do que ele abriu por causa do João Paulo. E várias outras modalidades. Então, a gente precisa de gente como ele no esporte. Cara, ele é um agradecimento de coração, tá? E o agradecimento para esses caras que tiveram. Pô, porque, cara, quando o Fabinho já não treinava comigo, eu falei, o Fabinho lá, cara, porra, tá ganhando a prova. Cara, Até hoje você grita pra mim. até Fui hoje, seu cara, atleta posso falar? antes de E 2 o mais anos, legal é 2000. isso, é gritar, você quer saber, tá? Esse é o mais legal. É ir lá e ver a prova e gritar. Porque é aquela coisa da paixão. E, cara, eu acho que não tem nenhum recado pra dar bronca. Eu acho que a bronca a gente Não, deixou... Vão achar de novo que a gente é muito chato. Não. É A muito gente chato, tá aqui mas eu acho que o triatlo precisa, você que é triatleta, tenta... Se cada um fizer um pouquinho, né, Marcão? Exatamente, tenta valorizar É. os ídolos do passado, tá entendendo? Um dia que você puder, quem tiver oportunidade, chama um Leandro, um Manzan, Eu não sei um se- Fabinho para o almoço, o cara que você vai ouvir muita história, né? E vai te ajudar muito no seu dia a dia como triatleta. Não, e Sim. se não ajudar, dane-se, Marcão. Esse que é o ponto, cara. É você fazer porque você acha que é legal fazer. Eu já dei um exemplo no 3 lados da corrida e vou falar de novo aqui, porque às vezes o pessoal começou a ver só pelo 3 lados. Em 2015, o João Vitor, que corria 110 metros com barreira, tá no meu livro. Inclusive, ele escreveu. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele precisava de uma ajuda. Eu vou resumir aqui. E aí a ajuda aqui que era, ele foi convidado para participar de uma prova na Europa para ele poder... ele morava em San Diego, num apartamento de 40 metros quadrados, que era o apartamento do Zequinha Barbosa. Ele morava na sala. Zequinha. E aí ele falou que precisava de uma ajuda, porque eles convidaram, e é igual tênis, você não pode ir para qualquer competição, você só vai para competição que você é convidado, se você não tá entre os 20 melhores do mundo. Maratona também é assim. Também. E daí ele falou, cara, preciso de me ajuda, você é a última pessoa que eu tenho... Isso daí era segunda-feira e a prova era sábado. Ele, San Diego e Londres. 11 horas de fuso. Ele falou, cara, eu não tenho dinheiro. E o único patrocinador que aceitou ele morar nos Estados Unidos era a ASICS na época. E eles precisavam de 7 dias úteis para emitir uma passagem. E ele precisava de 5 dias. E daí ele falou, cara, falei, beleza, criei um grupo no WhatsApp, mandei para um monte de amigo.
de todos os tipos. Cara, vocês podem ajudar? A história dele é essa. A gente pagou a passagem, juntou o dinheiro. O que eu preciso da passagem? Pagar uma passagem para ele. Primeira competição, correu bem, mas não correu o que podia, mas foi convidado para uma outra competição. Ficou entre os 3, ganhou um troco. Foi para a segunda. Na terceira competição, ele fez o índice olímpico e o índice do Mundial de 2015. Caraca. Esse cara foi para o Mundial 2015, foi para Rio 2016. Em Rio 2016, ele conheceu um fiscal da prova, que era o diretor português de atletismo. Esse cara chamou ele para ir. O João hoje mora em Lisboa, virou cidadão português e compete pelo Benfica. Jura? Então, olha o que... Eu tô dando esse exemplo. Olha onde chega. Ciclo, eu só peguei e juntei, não fui eu. Eu chamei 10 amigos, falei, galera, vamos ajudar? E todo mundo deu um pouquinho, a gente pagou a passagem para ele. E hoje ele mora lá, a Tamires Liz, que é a esposa dele, mora com ele lá, também corre o 110. E o futuro dele qual é? Em Portugal, no atletismo, você só pode trabalhar com o atletismo se você foi atleta. Não interessa se você é formado com educação física ou não. Tem que ter sido atleta. E conforme qual maior o seu nível, maior o seu handicap. Então, ele chegou à Olimpíada, então o handicap é máximo, ele foi para Mundial, é o máximo. Então, ele precisa de 3 semanas para ele poder se certificar quando ele parar. Então, essa atitude que eu tomei de chamar outras pessoas e a humildade dele de pedir ajuda fez com que eu garantisse o futuro de uma família. Cara. Olha que loucura que é isso. Porra, né? E o quanto inspira outras pessoas a fazerem isso. Então, acho que eu tô falando isso por quê? Porque é um post, é um repost, é um comentário, é a gente consumir, a gente levar isso adiante, que a gente pode muitas vezes fazer um cara desse sobreviver, um cara desse crescer, um patrocinador entrar e acreditar. Sim. Em cima disso, você falou a bronca, né? Que eu podia estar dando aqui. Acho que o recado fica, presta atenção bem nesse exemplo, tá? Nosso país é um país muito pobre, né? A gente aí, algumas pessoas falam, isso aí é obrigação do governo, de fazer segurança, educação. Mas, exemplo, eu tenho lá meu projeto Arrastão, que eu faço há 24 anos, que é uma prova que paga 15% do ano de quase 1.000 adolescentes. A prova paga 15%. Quer dizer, é uma coisa que eu faço. Eu acho que eu tenho que fazer muito mais. De novo, se eu for deixar o governo fazer, ele não tem tempo para fazer tudo nem dinheiro. Então, esse recado vai para você, empresário, que ama o triatlo. Porque você tá aí falando de você nas redes sociais, publicando os seus tempos, e você tem a condição lá no fundo. Mas não acho que essa aí é uma obrigação da confederação que ela não consegue. Sim. Tenta ajudar de alguma forma. Uma pessoa, cara, como eu falei que o João Paulo fazia. A gente precisa... Na física que seja. Na física, cara, tenta ajudar. Sim. Ajudar. Porque se você realmente ama essa modalidade, você quer ver essa modalidade bem. Então é aquela coisa que eu falo, né? Não adianta você fazer o esporte só pra você. Você tem que ver esse esporte crescer. Tá entendendo? Então eu acho que os empresários, e tem muitos empresários que fazem triatlo, que escutam você aqui, tá legal? Que podem fazer muito mais pelo triatlo e não o fazem. Marcão, e às vezes não precisa ser um negócio que faz um contrato anual, não. Não, cara. A gente fez no 3 Lados da Corrida uma vez uma live e um aluno nosso ouviu, que a gente tinha feito uma entrevista com o Daniel Chaves. E daí um aluno meu ouviu e falou, Ricardo, eu quero ajudar esse cara. Eu falei, mas o que é? Ele falou assim, cara, eu fui mandado embora do meu emprego. Olha isso, cara, me arrepia. Ele falou, fui mandado embora do meu emprego, entrou uma grana que eu não esperava. Olha isso, que legal. Eu quero ajudar esse cara. Ele falou que ele não tem nada de recuperação, eu quero comprar uma bota recovery. Né? Ele comprou, pegou 10 pau da rescisão do que ele foi mandado embora e ele deu pro Daniel Chaves. Aí, ó. Sim. Então, assim, eu acho que são... É um ato desse. É um ato, você não precisa se comprometer pra vida, mas não. Mas a gente não pode só fazer o esporte. Você ama o esporte, cara. Cara, se você ama o esporte, você ama fazer tudo isso. E você ama fazer pra E não precisa contar pra ninguém, não, tá? Não precisa contar pra Esse ninguém, aluno, ele falou assim, Ricardo, eu nem quero aparecer. A gente fez depois uma live junto com o pessoal que era da Game Ready, né? Que era o pessoal da Max Recover, junto com o Daniel Chaves e o 3 Lados da Corrida. E o aluno falou, não quero aparecer, não precisa falar meu nome. Como o João fazia. Incansavelmente. Incansavelmente. Porque ele fazia muito mais por fora do que ele mostrava. Incansavelmente. Exato. Mas é isso. Então acho que vamos... O recado fica, já que somos chatos, né? O recado fica aí pra todo mundo, né? Pra todos nós nos ajudarmos, somar força, todo mundo dar a mão aí nessa corrente do bem do triatlon. O triatlon, teoricamente, não está ruim, mas sempre pode melhorar. O esporte, os atletas, a confederação, os treinadores, os consultores, os lojistas.
todo mundo ganha nessa história e principalmente você que pratica o esporte. Porque vai ser muito legal você participar de uma prova, como a gente participou, né, no triatlo internacional, que vinha Mark Allen, que vinha Molina, Farsal Sultan, né? No Ironman Brasil, a gente tinha grandes nomes do triatlo mundial participando de provas aqui por conta disso. Porque o esporte, todo mundo consumiu o esporte e isso fazia bem, não só para a modalidade, mas para todo mundo, para a comunidade do triatlon ou da corrida ou do esporte que seja. Então, vamos nos ajudar. Parabéns, muito obrigado Marcão, por tudo que você fez pelo pela- esporte, que você pela continua presença. fazendo e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. lembrando que eu tinha uma escolinha em Santos, você lembra de triatlo? Sim. Durante muitos anos. Quem sabe a gente não reabre essa escolinha. É isso aí. Tem que tentar, né? Fazer alguma coisa. Obrigado, cara. Marcão. Bom, e tá aqui com o Fabinho, primeiro Fabinho, né? Porra. Óbvio que eu e o Porque você é Rodrigo. ação, você é o Rodrigo já. Se lasque, pô. Pelo amor de Deus. Cada dedicada, o Enes aí, sempre falando comigo lá no Instagram. Pô, prazer estar aqui. Desculpa aí qualquer besteira que a gente tenha falado, mas a gente ama muito o triatlo. A gente quer ver a modalidade crescer e a gente aqui não tá falando nada por mal, é só por amor mesmo, tá bom? E viva o Flusão. Calma que hoje tem jogo. Hoje tem jogo, hoje eu não vai ser. Dobra o remédio, dobra a medicação do Calma que Marcão. hoje a cachaça vai pegar, daqui a pouco hoje tem jogo. Dobra a medicação. Valeu, Rô. Obrigado, Fabinho. Valeu, Marcão. Obrigado a todos vocês aí. Vamos se juntar, vamos fazer com que o nosso esporte volte a ter muitos nomes grandes, todo mundo feliz e orgulhoso de falar do triatlon e não a gente ficar reclamando e apontando o dedo. Valeu, um abraço.